1870 foi o ano em que nasceu o terceiro gigante da psicologia, um gigante desconhecido. Provavelmente você já ouviu falar em Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ou até mesmo Carl Jung, fundador da psicologia analítica. Mas um nome que talvez você nunca tenha escutado é o de Alfred Adler. Mas como pode um gigante ter desaparecido? Alfred Adler foi um médico e psicólogo austríaco e também um dos membros originais da Sociedade Psicanalítica de Viena, comandada por Freud. Mas essa colaboração entre os dois durou pouco tempo. Depois de se posicionar contra as ideias de Freud, Adler saiu do grupo e criou o que ele chamava de psicologia individual. Diferente de Freud, que afirmava que a personalidade do indivíduo é baseada nas situações que ele viveu no passado, Adler defendia que as pessoas são mais motivadas pela expectativa do futuro e que as experiências do passado não definem quem você é. Algum dia você já quis mudar uma situação que aconteceu no seu passado? Algo que ficou muito marcado na sua história, na sua memória, que muitas vezes te incomoda até hoje? Se você ainda não conhecia Alfred Adler, saiba que uma de suas teorias pode transformar a forma como você encara a vida. Negue o trauma. Essa é uma das filosofias mais reflexivas e provocativas de Adler. Ao ouvir essa frase, você deve estar achando que provavelmente quem disse isso só pode ter sido dono de uma vida fácil, sem grandes angústias. Mas a gente não pode dizer que a vida de Adler foi exatamente assim. Alfred Adler tinha 4 irmãos e 2 irmãs. Ele era próximo de seu pai, mas sempre percebeu a preferência de sua mãe por seu irmão mais velho. Adler tinha raquitismo desde o seu nascimento, uma doença que enfraquece os ossos, que o impediu de caminhar até os 4 anos. Depois, uma grave pneumonia quase o levou à morte. Sobre esse episódio, em uma reflexão autobiográfica, Adler disse: "Uma pneumonia que sofri com a idade de 5 anos proporcionou minha precoce compreensão da morte em si. O médico, chamado urgentemente, disse a meu pai que não valia a pena se incomodar preocupando-se comigo, já que não tinha nenhuma esperança de sobreviver. Invadiu-me um medo e alguns dias depois, uma vez recuperado, decidi definitivamente ser médico." Nos primeiros anos escolares, Adler não era um dos melhores alunos. Ele próprio afirmava que, na maioria das disciplinas, não ia além da mediocridade, sem alcançar qualquer sucesso notável, principalmente nas matérias relacionadas à matemática. Tanto que, uma vez, um de seus professores de aritmética sugeriu ao seu pai que o tirasse da escola para ser aprendiz de sapateiro, porque acreditava que Adler nunca se formaria. Desafiado, Adler mostrou ao professor que era capaz. Você pode ter escutado a situação que aconteceu na infância de Adler e pensou: o professor sugeriu que Adler não tinha inteligência para ser capaz de se formar. Adler ficou traumatizado e, por causa disso, ele resolveu que estudaria até se tornar médico, certo? Bom, segundo a filosofia do próprio Adler, errado. O pensamento anterior retrata a forma de pensamento que Freud sugere, que, antes de todo efeito, existe uma causa. Segundo esse pensamento, quem é você agora, o efeito, é determinado pelas situações que aconteceram no passado, ou seja, a causa. Mas se o aqui e agora é fruto de acontecimentos do passado, todas as pessoas que passaram pelo mesmo efeito não deveriam sofrer, então, a mesma causa? Por exemplo, um dia eu estava andando de bicicleta e tomei um tombo. Esse motivo me fez nunca mais querer andar de bicicleta. Provavelmente, inclusive, você deve conhecer várias pessoas que andam de bicicleta e que já levaram um ou mais tombos na vida. E cada uma delas interpretou esse tombo de um jeito diferente. Então, isso torna a relação de causa e efeito um tanto quanto subjetiva. E essa é uma das principais diferenças de pensamento entre Adler e Freud.
Quando nos concentramos apenas nas causas do passado e tentamos explicar o presente com base no que aconteceu, chamamos esse resultado de determinismo. Se isso é verdade, nosso presente e o nosso futuro são inalteráveis, afinal, eles já foram decididos por acontecimentos do passado. A etiologia, que é o estudo das causas e origens, é a visão de Freud. Talvez seja essa a forma que você está acostumado a interpretar as coisas que aconteceram desde a sua infância. Ela se baseia em experiências passadas, traumas, e sugere que isso molda o comportamento e a personalidade de uma pessoa. Vamos supor que você tem um amigo que tem medo de falar em público. Na etiologia, o foco está em investigar se a pessoa teve experiências negativas anteriores ao falar em público, como ser ridicularizada ou receber críticas, e isso, então, justificaria o medo que ela sente atualmente. Já a abordagem teleológica se concentra em metas futuras, intenções e significados que o seu amigo atribui às próprias experiências. No caso do medo de falar em público, poderia ser investigado qual é a motivação do seu amigo para ele se tornar um bom orador e como ele imagina que seria a vida dele se esse medo fosse superado. Esse tipo de abordagem ajuda a pessoa a visualizar um futuro positivo e a trabalhar em direção a esse objetivo. E isso é o que Adler acreditava, que as pessoas são motivadas por suas metas e aspirações, e que elas não estão fadadas a ficarem limitadas pelas suas experiências passadas. Ele acreditava que nenhuma experiência em si poderia ser a causadora do nosso sucesso ou fracasso. É verdade que a noção de causa e efeito pregada por Freud pode soar até mais confortável em um primeiro momento, porque ela tira um pouco da responsabilidade das nossas mãos. É algo como, isso já aconteceu, então não há muito o que ser feito. E é claro que a filosofia de Adler de negar o trauma não desvalida a existência de momentos traumáticos que podem deixar marcas profundas na vida de pessoas que viveram situações de dor e medo. A questão aqui é se engajar em superar o fato que aconteceu, ou seja, o passado não deve ser uma prisão. Se nós aceitamos que o passado determina o nosso presente, estamos condenados a viver eternamente sob a sombra de experiências passadas. E a filosofia de Alfred Adler vem justamente combater esse tipo de pensamento, revelando que o nosso comportamento em direção ao futuro pode sim transformar a nossa vida a partir de agora. E sobre a situação que aconteceu na infância de Adler, que o professor disse a seu pai que ele não seria capaz de se formar, é provável que Adler tenha interpretado essa crítica não como um obstáculo, mas como um impulso para suas ambições futuras. Ao invés de se deixar definir pela opinião desse professor, ele adotou uma perspectiva teleológica, focando em suas próprias metas e aspirações. Essa abordagem o levou a transformar a dúvida alheia em motivação, demonstrando que, para ele, o que realmente importava não era o que havia acontecido no passado, mas sim o que ele poderia alcançar no futuro. E se você pudesse olhar para a sua vida e perceber que cada escolha que fez, cada passo que deu, não é uma prisão, mas uma oportunidade. Imagine que, ao invés de ser definido pelo que aconteceu no passado, você tem o poder de moldar o seu futuro a cada novo dia. Considere a possibilidade de que, ao deixar para trás as sombras de experiências passadas, você pode reescrever sua história, transformando cada dor em um degrau, cada desafio em uma nova chance de evoluir. Por isso, alguns dizem também que essa é a psicologia da coragem. A abordagem que Adler prega é que a gente precisa da coragem necessária para enfrentar medos, assumir riscos e viver com propósito. A filosofia grega está profundamente alinhada com a psicologia adleriana, ou, como alguns preferem, a psicologia individual. Ambas compartilham uma visão otimista e prática da vida humana. Outra semelhança é que, por exemplo, Sócrates não deixou escritos, mas se dedicou a diálogos com os cidadãos de Atenas. Da mesma forma,
Adler preferia discussões pessoais a publicações formais. Ele sempre estava presente nos cafés de Viena ou pequenos grupos de discussões e acreditava bastante no poder do diálogo e da interação humana. E isso também pode ser mais um dos motivos do seu desaparecimento. A falta de publicações literárias ou um rompimento com Freud, que se referia a ele como um herege por ter ido contra as ideias da psicanálise, podem ter contribuído para que o nome de Adler seja menos conhecido. E, como Adler mesmo disse, pode chegar o tempo em que ninguém lembrará meu nome. As pessoas podem até esquecer que a nossa escola chegou a existir. Mas ele não se importava. Com isso, ele queria dizer que se suas teorias fossem esquecidas, seria porque suas ideias teriam superado os limites da área de estudos, uma sensação compartilhada por todos. Inclusive, nunca houve uma tentativa de reconciliação entre ele e Freud. Dizem que as ideias de Adler estavam 100 anos à frente do seu tempo e, até hoje, não conseguimos compreendê-las totalmente, de tão revolucionárias que eram. Adler era um homem bastante pragmático e acreditava que o que aconteceu em sua vida até este ponto não tem importância e não deve afetá-la daqui para frente. É você, vivendo no aqui e agora, quem determina a sua vida, ou seja, o passado não existe. Então, se ele não existe, como você poderia viver de forma diferente o presente?